Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para o episódio 7 dessa série sobre análise combinatória e binômio de Newton. E a gente fez uma inversão, vamos dizer assim, uma inversão de pauta, né? Hoje, nesse episódio em particular, a gente faria alguns exercícios um pouco mais avançados, mas a gente preferiu fazer o seguinte. Nós vamos começar com o binômio de Newton, que a gente acredita que seja um assunto muito importante para concursos, na universidade, nos colégios e tal. E no final da série, aí sim a gente entra com a bateria de exercícios mais pesado, aqueles exercícios mais densos, para a gente coroar o fechamento dessa série, beleza? Então, se ainda não está inscrito no canal, por favor, nos dê essa moral aí, se inscreva no canal, aciona o sininho para receber as notificações e deixa o seu like aí, né, o seu joinha para cada vídeo aí que te ajudar nessa preparação que você está fazendo dentro desse assunto tão importante que é a análise combinatória e binômio de Newton. Vamos lá? Um abraço, valeu! Bom, nesse episódio a gente vai começar o binômio de Newton, tá? Eu vou tentar fazer um vídeo curto, dividir o binômio de Newton em vários vídeos, tá? Conforme já foi comentado. Então, binômio de Newton na prática, pessoal, vamos lá. Eu não vou ficar com muita teoria matemática. Imagina que a gente tem a seguinte situação. X mais A elevado ao quadrado, tá? Esse termo binômio, de onde é que ele vem? Então, a primeira coisa, ele vem porque eu tenho dois termos, certo? X é um termo, A é outro termo. A poderia ser igual a X? Poderia sim. Ter aqui X mais X. Contanto que, e aí eu vou dizer para vocês em vias de regra o que é que acontece. O que nós vamos desenvolver aqui vai ficar mais fácil entender se for uma soma. Ah, Luiz, e se for uma subtração? Bom, aí se for uma subtração eu explico depois, ok? Mas vamos começar aqui pelo mais elementar de todos, que seria aqui o x mais a. Então, um nome é x, o outro nome é a, por isso que a gente chama binômio, tá? E como é que a gente desenvolve isso aqui? Então, vou começar de uma coisa muito simples, muito trivial, que a maioria das pessoas que está assistindo o vídeo, com certeza já sabe fazer. Isso aqui seria, na decoreba, aquele tal de o quadrado do primeiro, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Seria isso. Como que a gente chega nisso, sem ser pela decoreba? Bom, um dos caminhos pode ser a questão da fatoração. O que é x mais a ao quadrado? Nada mais é do que x mais a vezes x mais a. E aí a gente tem um produto de duas somas. O que é que a gente pode fazer? Aplicar a tal da distributiva. Então, esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse, ok? E o que é que nós iríamos obter disso? Então, vamos lá. X vezes x, x ao quadrado. X vezes a, vou colocar assim, ó, ax, ou melhor, vou colocar xa. Xa. Aí, a vezes x. Bom, pode ser ax ou xa, né? Vou botar xa. E a vezes a ao quadrado. E se eu juntar os termos semelhantes aí, ó, x ao quadrado, xa mais xa, 2xa mais a ao quadrado. Ok? Então, essa é uma forma. Podemos fazer pela árvore. Vamos ver, já que a gente estava vendo análise combinatória, vamos ver aqui pela árvore como é que fica. Lembrando que pela árvore a gente sabe, a gente tem etapas. E que etapas serão essas? As etapas serão as seguintes, ó. No primeiro parêntese, eu tenho um fator e ele é associado a outros dois fatores. Então, o primeiro fator está no primeiro parêntese e o segundo está no segundo parêntese e daí por diante. Então, ficaria como? Bom, lembra, no primeiro parêntese era x mais a. Então, eu tenho aqui, ó, primeiro parêntese é esse cara e esse cara, ok? Então, para x no primeiro parêntese, eu tenho x e a no segundo. Então, aqui vai ficar x vezes x e x vezes a. Agora, quando tem a no primeiro parêntese, no segundo tem x e a. Então, vai ficar a vezes x e a vezes a. Ora, pessoal, acho que fica bem simples notar que isso aqui vai dar x ao quadrado mais a vezes x e x vezes a é a mesma coisa, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu vou colocar aqui, ó, xa mais xa, 2xa mais a ao quadrado. Entendem? Ó?
Acaba sendo a mesma coisa. Eu posso fazer isso de diversas maneiras diferentes. Agora, como usar o binômio de Newton para realizar essa operação, que é considerada uma operação simples? Aí vai uma definição que eu acho que vai ficar fácil entender. A definição diz o seguinte, vamos lá. X mais A elevado a um certo número n, isso aqui é igual ao somatório, não torçam o nariz, ok? É igual a um somatório de um certo p igual a zero até o número n, do seguinte produto. Olha só, é um somatório de produtos. N, P a P, x, que é o primeiro termo do binômio, elevado a n menos p, vezes o segundo nome, que é o A, elevado a P. Bom, parece uma sopa de letrinhas e eu já vou correr para o exemplo que a gente acabou de fazer, para vocês entenderem que é muito simples. Então vamos lá. Então tá aí, ó, a definição, x mais a elevado a n igual a um somatório, um número p que a gente nem sabe qual é, igual a zero indo até n. Então o mínimo valor de p é zero e o máximo valor de p é n. Esse tal NP, que a gente já mostrou isso aqui lá no episódio 5 de combinação, é uma combinação de n elementos P a P, com o primeiro nome do binômio, o primeiro é o x, elevado à diferença entre n e p, e o segundo nome do binômio, que é a, elevado a p. Então, vamos fazer aqui x mais a elevado a 2. Então, vamos lá, vamos colocar exatamente o que tem em cima. Ó. Um somatório do p igual a zero até o n. Olha aqui quem é o n. O n é 2. Então, vamos colocar aqui. 2. N, P a P, x elevado a n menos p. Então, 2 menos p. E a elevado a p. Ok? Bom, para muita gente isso aqui ainda não está dizendo nada. Então, deixa eu explicar o que é o somatório. O somatório, eu vou reescrever esse produto aqui, ó, esse produto, eu vou reescrever de maneira a fazer o seguinte. Na primeira parcela, eu estou falando parcela porque é um somatório. Na primeira parcela, o P é igual a zero. Na segunda parcela, o P é igual a 1. Na terceira e última parcela, o P é igual a 2, porque no máximo ele é 2. Então ficaria como? Vamos escrever aqui, ó, passo a passo. 2, 0, porque o P no mínimo é 0. X elevado a 2 menos 0. A elevado a 0. Mais, porque é um somatório. 2, 1, olha que o P já é 1. X elevado a 2 menos 1, a elevado a 1. Mais, opa, parece um 7, né? Mais 2, 2, nota que o P agora é 2. X elevado a 2 menos 2, a elevado a 2. Sacaram? Olha o P aqui, ó. Olha onde é que o P está. Está aqui e está aqui. Tá vendo? Ó, primeiro ele é 0. Depois ele é o quê? P, P e P. Ele é 1, ok? E depois ele é o quê? 2, ó. 2. Ok, pessoal? Então, o P varia de 0 até N. E nesse caso, o N é 2. Beleza? Agora, vejamos uma coisa aqui, olha. O x está elevado a 2 menos 0. Bom, então o x está elevado... Opa, meu celular está dizendo que não está conseguindo me entender. Ela nunca me entende, né? Esse celular nunca me entende. Vamos lá. O x na primeira parcela está elevado a 2 menos 0, ou seja, está elevado a 2. E o a está elevado a 0. E a gente sabe que todo número elevado a 0 é igual a 1. Concordam? Então eu vou reescrever isso aqui e a gente compara uma forma ou outra, beleza? Vamos lá. Então aqui, ó como é que eu escrevi. 2, 0, x elevado a 2, 2, 1, x vezes a, 2, 2, a elevado a 2. Vamos reparar se é isso mesmo? Aqui, ó, x elevado a 2 e a elevado a 0 é 1. Então, isso aqui vai ficar 2, 0, x elevado a 2, que é a primeira parcela. Está aqui, ó. Ok? Vamos para a segunda. 2, 1, 2 menos 1.
é 1. A elevado a 1 é A. E x também está elevado a 1. Vamos ver lá. 2, 1, x vezes A. Vamos para a terceira. 2, 2. Isso aqui dá 0. X elevado a 0 é 1. A elevado a 2. Então, 2, 2, A elevado a 2. Beleza? Então, tá aí. Está escrito da forma que a gente aplicou o somatório. Agora, vejamos. E o que é que significa isso aqui e isso aqui? Pois bem, isso aqui é o que a gente chama de número binomial. Então, ó, número binomial. O que é um número binomial? Pessoal, nada mais é do que uma combinação. É como se fosse assim, ó. Combinação de N, P a P. Isso aqui é NP. E só lembrando como é que a gente faz o cálculo, N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Isso aqui está lá no episódio 5, se eu não me engano, que é o episódio que trata sobre combinação. Basta isso aí. Ou seja, 2, 0 é combinação de 2, 0 a 0. 2, 1, combinação de 2, 1 a 1. 2, 2, combinação de 2, 2 a 2. Basta a gente fazer isso. Vamos aplicar a definição de combinação e vamos calcular que números são esses e a gente vai chegar num resultado muito bacana. Beleza? Vamos lá. Então tá aí, ó. O 2, 0, como é que ficaria? Então, 2 fatorial, 0 fatorial, 2 menos 0. 2 menos 0 é 2, certo? 2 fatorial. Lembrando, 0 fatorial é 1, ok? Então, 2 fatorial sobre 2 fatorial, isso aqui vai dar 1. Agora, 2 fatorial sobre 1 fatorial, 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Então, aqui eu vou ficar com 1 fatorial. 1 fatorial é igual a 1 e 2 fatorial é igual a 2. Então, 2 dividido por 1, 2. Aqui embaixo, 2 fatorial, 2 fatorial, 2 menos 2 fatorial. 2 menos 2, 0. 0 fatorial é 1. Então, 0 fatorial, que é 1. 2 fatorial dividido por 2 fatorial é 1. E aí, o que é que isso nos dá? Pô, se a gente voltar, olha só, eu tenho 2, 0, x ao quadrado, 2, 1, xa, 2, 2, a ao quadrado. Bom, então, se eu substituir esses valores que a gente acabou de encontrar aqui, vai ficar assim. X mais a ao quadrado igual 2, 0, 1 vezes x ao quadrado, 2, 1, 2 vezes ax ou xa, tanto faz, 2, 2, 1 vezes a ao quadrado. Bom, mas isso aqui resulta no quê? X ao quadrado mais 2xa mais a ao quadrado, que era o que a gente já tinha feito de duas outras maneiras. E alguém pode me perguntar, Luiz, então, olha, se eu posso fazer isso aplicando o primeiro método, que é a distributiva. É um pouco trabalhoso, mas é simples. Beleza. Se eu posso fazer isso usando a árvore, que é mais simples, inclusive, para que eu vou pegar essa parafernália toda? Bom, eu vou dar um motivo. E se o problema pedisse para você realizar, por exemplo, então vou colocar aqui um exemplo, ó, x mais a elevado a 5. Aí você ia fazer distributiva? X mais a vezes x mais a vezes x mais a vezes x mais a vezes x mais a? Eu duvido que você ia querer esse trabalho todo, porque inclusive você pode se perder no meio do caminho. Então nós vamos explicar no próximo episódio como fazer isso aqui usando o binômio de Newton. Então nós vamos fazer a ligação direto com esse episódio. Então esse episódio, pessoal, imperdível por causa disso. Ele abre para tudo que é binômio de Newton, e vem triângulo de Pascal, e vem uma série de coisas, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.